Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês e tentar expor projetos na área de educação 4.0 e por que isso faz tanto sentido nos dias de hoje. Próximo, pode passar. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho, nosso tema é o uso de tecnologia dos drones como ferramenta educacional. A gente não quer falar sobre essa tecnologia de uma forma vazia, de uma forma que não agregue nada à educação. E o drone, hoje, ele é uma ferramenta muito interessante nesse sentido. Próximo. Bom, já que não apareceu meu nome ali, eu fiz um slidezinho assim. Tá, meu nome é Márcio Vieira. Vamos lá, pode passar para o próximo. Próximo. Então, assim, antes de começar a falar do drone, eu quero introduzir um pouquinho por que é que veio essa ideia, de onde surgiu esse projeto e por que a gente pensou em usar essa tecnologia para agregar na educação. Eu já trabalho na área de drones há bastante tempo e isso tem sido uma tendência, essas tecnologias disruptivas, na indústria 4.0. Isso vem trazendo na bagagem uma evolução, tanto na questão de educação, quanto na questão de utilização desses equipamentos no dia a dia das pessoas, entre entregas, etc. Né? E há que se fazer uma reflexão sobre a evolução da educação. A gente tem que trabalhar com uma questão de quebrar paradigmas. A educação ela não é mais como era antigamente. Né? Apesar de que a grande maioria das salas de aula continuam mantendo naquele formato. As crianças sentadas, uma atrás da outra, né, com um caderno, recebendo a orientação do professor que está distante deles. Não há muita interação entre o professor e o aluno. Próximo. Dá um play para mim. Não, volta um pouquinho, volta ao anterior. Dá um play, tem um lá embaixo. Não, volta. É um vídeo isso aí, tem que dar um play. Aí. Isso aí é só uma animação sobre a evolução da educação. E houve muita evolução, mas agora a gente está passando por transformações cada vez mais rápidas, cada vez mais exponenciais. E isso, por um lado, é fascinante, mas, por outro lado, é preocupante quando a gente cria resistência, cria barreiras para essas transformações. Porque as crianças, a geração atual, elas parecem que já vêm com 3 chips na cabeça. Eles são muito mais acelerados. Eu tenho 2 filhos, um de 10 e uma menina de 12, e eu sofro bastante com eles para acompanhar o ritmo que eles têm. Pode passar? Passo, próximo. Isso também é uma provocação que eu falo. Né? Eu também dou algumas palestras para colégios nível médio, onde os adolescentes, os jovens, querem saber o que fazer, que faculdade que eu vou estudar. Então, ao invés de falar de profissões, eu falo sobre futuro. O que o mercado vai buscar? O que as pessoas, quais são as habilidades, quais são as skills que as pessoas precisam ter e se familiarizar para ter espaço nesse novo mercado em transformação e rápido. Né? Próximo. Uma coisa que eu encontrei nesses anos que eu tenho participado desse projeto educacional é que muitas escolas e muitos professores e pais não estão preparados para essa nova geração. Outro dia eu estava conversando com uma professora e ela falando, todo pai que chega para mim fala que o filho dele é super hiperativo. Aí os alunos mais quietos, eles falam, meu filho acho que está com autismo. Eu falei, então as turmas estão divididas. Metade é hiperativo e metade é autista. Será que não é a geração que está buscando um novo tipo, um novo foco, uma nova forma de se comunicar? Então, a gente traz essas perguntas porque será que a gente está preparando essas crianças para esse futuro que está chegando?
As profissões que a gente vê hoje. Existe uma pesquisa da Universidade de Oxford, em Londres, que eles falaram que 80% das crianças que nasceram em 2006 vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Está vendo? Então, é gritante as mudanças. Próximo. E o que é importante a gente trazer para dentro da sala de aula? Eu não estou falando ainda de equipamento, de ferramentas para você trabalhar com isso. Eu estou falando, como a Estela comentou aqui, sobre quais são as habilidades que vão vir na quarta revolução industrial, que vão ser importantes que essas crianças estejam preparadas. Por que falo das crianças? Porque as crianças são os melhores propagadores de informação em suas casas. A gente fez uma vez uma campanha contra a dengue, e a gente fez um trabalho com as crianças em sala de aula, e deu uma repercussão enorme nas casas. O Detran também usa essa estratégia. Ensina a educação de trânsito para as crianças, e elas cobram dos pais. Esse caminho funciona muito bem. Então, blockchain, design thinking. Volta um pouquinho. Internet das coisas, impressão 3D, os drones, a inteligência artificial e a programação fazem parte do dia a dia das nossas metodologias educacionais. Próximo. Sim, isso é verdade. Iremos disputar vagas com softwares e hardwares, robôs. Gente, eu costumo dizer o seguinte, o mundo hoje tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas, das quais só 3 bilhões delas têm acesso à informação. Um tipo de acesso. 5 bilhões dessas pessoas estão fora do mercado, estão fora do consumo, estão fora disso aí. O que acontece? Essa transformação digital que se vem trabalhando é para que incluir pelo menos mais 2 bilhões de pessoas nesse mercado. Com a nossa infraestrutura que a gente tem hoje, a gente não conseguiria atender, nem entregar. Então, há que se automatizar mesmo, há que se melhorar os processos. Então, hoje o Watson consegue dar um resultado de exame 100 vezes mais rápido que um técnico em laboratório, e com mais precisão. Então, a gente vai disputar, então a gente tem que estar preparado para isso. Uma coisa importante, outro dia eu estava falando sobre drones, e falei, olha, imagine um drone vai entregar pizza na casa de vocês, para as crianças, e aí uma criança de 8 anos falou para mim, eu não acho bom, vai tirar emprego de muita gente. Eu falei, será? Falei, um motoboy hoje, em média, ele ganha em torno de R$3.000 por mês, arriscando a vida todos os dias. A entrega com um drone, além de ser mais barata, mais eficiente, infinitamente mais segura, né, traria um resultado muito mais positivo. E eu digo mais barata porque, se você comparar friamente o valor que o motoboy comprou a moto, tirou carteira, documentou, paga de manutenção daquela moto e consegue fazer um número de entregas por dia, não chega nem a 10% do que ele consegue fazer com um drone. Um drone não custa nem a metade do valor de uma moto. Um curso para ele aprender a pilotar e fazer esse trabalho, nem a metade de uma carteira de motorista. Então, não é que vai acabar o emprego, vai se transformar a forma de trabalhar. Próximo. Então, a gente tem que não ter resistência à mudança. A resistência à mudança só atrapalha. Então, a gente tem que... Bom, já é um grande ponto positivo a gente estar aqui buscando e conhecendo novas tecnologias, principalmente pessoal de educação, né? Isso já é um grande passo nessa direção. Próximo. Né? Essa é uma terminologia que os americanos usam da geração F5. Né? Eu até brinco que não é o F5 do furacão F5. É a geração que é full time conectada, estão sempre conectados, tem uma necessidade imensa de informação. Então, é o feed, eles se alimentam disso. Eles têm um filtro muito apurado, porque a gente tem hoje uma infinidade de informação e um acesso a essa informação muito facilitado. Então, eles filtram aquilo que eles querem. E quando eles filtram naquilo que eles querem, eles se focam até esgotar aquele assunto.
e depois eles mudam de assunto rapidamente. É a flexibility. Né? A criança começa a jogar um joguinho, você vai falar com ela, e aquele jogo? Não, já joga o outro. E aquele? Não, agora já joga o outro. E isso vai mudando, 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 mudando. Essa é a geração. Meus filhos são assim. Essa é a geração. Então, há que se entender essa geração para você poder se comunicar com ela, para você poder trabalhar com ela, engajar essa... Não adianta mais hoje chegar lá e falar as coisas para a criança que ela não vai se engajar. Próximo. Próximo. Pode passar. Esse é um videozinho bem interessante, que mostra como é que é essa geração. Não sei se o som está saindo aí do vídeo. Tá, então eu vou narrar o vídeo. A criança está perguntando o que é fúlgido. E aí ele vai para o irmão falou, não, você é muito pequeno. Daí ele manda perguntar para a mãe fala, vai perguntar para o seu avô. E ela pergunta para o avô também não sabe o que é fúlgido. Aí a irmãzinha fala no celular, fúlgido. Aí mostra para o avô o que é fúlgido. E aí ele olha para a criança e diz, fúlgido é uma coisa que brilha, é uma coisa iluminada. Você é fúlgido. E ele fica felicíssimo com isso. Então hoje a criança já busca informação sozinha. Infelizmente, eu lembro do meu pai dizendo assim, poxa, meu pai era um senhor. Eu falei, nossa, um dia que eu crescer, eu quero ter todo esse conhecimento que o meu pai tem. Ele sabe tudo que eu pergunto para ele, ele sabe tudo. Hoje, é triste, meus filhos não vêm perguntar as coisas para mim. Eles vão no Google, eles vão no YouTube. E o que nos mantém dentro de sala de aula? Principalmente com esse público infantil. O que nos garante estar dentro de sala de aula? Porque dar aula hoje é dom. Dar aula hoje é você transmitir emoção. E quando você transmite emoção, a criança aprende. Porque senão, o Google e o YouTube atenderia todas as necessidades. Próximo. Próximo. Bom, a gente é uma startup de educação que traz a tecnologia dos drones para transferir conhecimento relevante para essas crianças, através da metodologia STEAM. Faz muito sentido usar drone quando se fala de Science, Technology, Engineer, Arts and Math. Faz muito sentido para a gente. Próximo. Pode passar. E por que drone? Bom, o drone é uma inovação? Legal. Do it yourself. Crie seu projeto, monte o seu drone. Para que ele vai funcionar? O que ele vai fazer? O que ele pode resolver? Qual é o problema real do mundo que ele pode trazer? Experimentação. Volta um pouquinho. A experimentação, você faz o learn by doing. Eu até troquei eu fiz um trocadilho, Eu falei learn by droning, que é um trocadilho para mostrar que você pode criar a sua própria experiência usando esse tipo de tecnologia. E é muito divertido. Isso, as crianças, eu até brinco, eu falo assim, eu não vendo mais educação, eu vendo entretenimento educacional. Porque eles brincam, eles se divertem. Uma professora outro dia chegou para mim na sala e falou, vocês que dão aula de drone? Eu falei, sim. Eu fui ensinar na sala para os alunos de 4º ano a diferença de peso e massa. E aí um aluno falou, não, mas eu já aprendi isso na aula de drone. Aí ela falou, então você pode explicar para a turma? E ela veio me contar. E ele falou, explicou de uma forma tão clara a criança para os colegas, que todo mundo entendeu. E ela foi falar, como é que vocês fazem isso? Eu falei, faz muito sentido, o drone não voa. E se eu desligar o motor, cai? Por quê? E aí as crianças começam a me perguntar, e ele voaria na Lua? Não sei, vamos testar. Ele faz isso? Vamos testar. É como se eu transferisse essa curiosidade em experimentação. Eu traduzisse isso de uma forma que eles pudessem aproveitar e realmente gravar. Passa, próximo. A gente hoje trabalha com duas atividades. Uma é um módulo de corrida, de pilotagem propriamente dito, que a gente fala sobre matemática, física, e a outra sobre informações da 4ª Revolução Industrial, blockchain, design thinking, etc. Próximo. Dá um play para mim. Então aqui mostra mais ou menos o que essa tecnologia vem para ajudar hoje a sociedade.
E isso é que engaja. Eles veem problemas reais, né, presentes. E o que essa tecnologia pode fazer? Outro dia eu estava fazendo um trabalho com o pessoal lá do Instituto Ecos, em Florianópolis, que eles quiseram usar o equipamento para fazer um mapeamento do mangue, numa escola que era perto do mangue, e ver quais eram os impactos da civilização no mangue. E as crianças foram trabalhar soluções para conter esse tipo de impacto. E aí saiu ideias de criar um drone que filtrasse a água, saiu a ideia de resgate de animais, etc. Então, é muito interessante esse tipo de abordagem. Tem corrida de drone também, isso aí é uma coisa que incentiva a questão da competição, da disputa, como acontece hoje na Olimpíadas de Robótica, etc. Então, também é usado, né, como educação. Combate a incêndio, hoje se fala muito a questão da Amazônia, né? Você hoje tem projetos para você verificar temperatura de solo para que isso não se transforme num incêndio futuro. Pode passar? Né? E essas são as competências e habilidades que a gente trabalha. Física, arte, matemática. Por que arte? O drone carrega a câmera. Isso aí não pode ser trabalhado? Né? Internet das coisas, pode passar? Esses são os precursores da metodologia STEAM. Né? Pode passar? Né? E aí é mais ou menos na educação 4.0 que a gente busca isso aí. Criação de projetos, experimentação e vivência, fixação do conhecimento, resolução de problemas, colaboração e reposicionamento. Pode passar? É uma frase que eu gosto bastante, né, de um pensador, Bernard Shaw. Alguns homens veem as coisas como elas são e dizem por quê. Eu sonho com coisas que nunca foram feitas e pergunto por que não. Pode passar? Era isso, pessoal. Ó, ainda terminei com 8 segundos de sobra. Obrigado.